Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos, todas e todos muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos ao Instituto Gatued, a editora Gatued. Esse aqui é o nosso evento feminista, quando as mulheres se movimentam, transformam a história. E hoje eu estou aqui com uma escritora muito bacana, muito importante na cena, uma mulher que revoluciona e que muda a história, que muda a literatura brasileira, com muita delicadeza, com muita sabedoria, com todo o seu conhecimento de enfermagem, com todo o seu conhecimento de literatura, todo o seu conhecimento da vida. Rosa Rodrigues, ela é mãe, é avó, é escritora, é poeta e é técnica em enfermagem. A Rosa arrasa, se vira nos 30, transforma tudo ao redor dela e todos, e todes. Rosa Rodrigues, seja muito bem-vinda ao nosso evento, transforma a história. Oi, Leila. Muito obrigada pela apresentação aí tão cheia de qualidades, né? Eu agradeço. Eu sou Rosa Rodrigues, eu entrei para esse mundo das letras a partir de 2020. Antes eu desconhecia essa minha qualidade, dom, não sei como expressar. Eu iniciei com este livro aqui, Poder de Nossa Mente. Nessa época, eu estava fazendo um curso de inteligência emocional e, e aquilo fez tão bem para mim que eu quis passar um pouco daquilo que eu estava aprendendo para as outras pessoas. E foi aí que nasceu esse meu primeiro livro. Ele fala sobre as crenças que nos limitam e como eu fiz para ressignificar algumas que eu fui identificando. É um livro muito bacana e foi meu primeiro amor. Foi o que me lançou nesse mundo e abriu muitas portas. Eu sou muito grata a ele por tudo isso. Aí depois dele, como eu peguei gosto pela escrita, aí assim, tudo para mim virava um conto, um poema. A poesia foi num concurso de poesia da editora que publicou esse livro, ela fazia sempre umas brincadeiras com os autores no próprio Instagram. Eles faziam um desafio. E aí um dia teve um desafio de poemas. E aí eu escrevi minha primeira poesia. Eu fiquei tão encantada que eu consegui fazer uma poesia porque na época da escola eu fiz uma e fiquei arrasada, porque a professora disse que estava assim, tô super desconexa, porque eu falava de um trem que passa, da leveza de um trem que passa. Ela, como assim? O trem, uma leveza do trem. Mas era meu, né? Era eu que via o trem com Não é leveza, isso? e, e ela falou de uma O olhar forma da que me deixou, poeta, uma falta de ela me sensibilidade deixou do professor. me deixou arrasada e eu achei que não, eu não sou poeta, eu não sei escrever poesia. E aí, daí para lá, nunca mais eu me lancei nessa aventura. E quando foi na época que eu escrevi o livro, que eu estava participando desse grupo de escritores, eu fiz essa poesia e eu achei tão bacana. A minha primeira poesia foi sobre inteligência emocional também. Na época eu estava muito com essa coisa na cabeça das reflexões, das, desse conhecimento novo. Então, eu usava muito para passar para outras pessoas. E ficou muito bacana. Dessa poesia surgiram outras. Eu comecei a ser desafiada no trabalho, que as pessoas falavam, faz uma poesia sobre tal coisa. Aí eu ia fazia. Duvido você fazer uma poesia sobre homem. Aí eu fiz. E assim foi nascendo várias poesias, que gerou um novo livro também,
foi o livro Pequenas Transformações para Mudar Sua Vida, que eu não tenho aqui, porque eu fiz pela Wiclap. E aí eu peguei poucas unidades para mim, e as que eu peguei eu vendi tudo. Quando eu vi, já não tinha mais nenhum. Tenho até que pedir novamente. Eu até fiz um trabalho com a France. Eu passei, porque eu pretendo relançar ele com aquelas poesias e com novas poesias que eu já criei, para fazer um livro maior, mais bem trabalhado. Aí ela leu, mas a gente ainda não fechou. Mas futuramente, quem sabe, vem novidade por aí com as poesias. E aí, depois disso, eu fiz vários contos que estão publicados em várias antologias. Esse daqui é um conto de terror. Que, por sinal, o meu novo livro que vem por aí, ele é. O título dele é Entre Dois Mundos, é onde eu conto muitas histórias que, por trabalhar em um hospital, a gente ouve muitas histórias. E aí, como eu estava nessa onda de empolgação de escrever tudo que eu vejo, da forma que eu vejo, e as pessoas iam me contando as histórias. Então, esse livro, ele é um misto de histórias reais, com um pouco da minha imaginação, e nasceu, assim, um monte de contos lindos. Eu sempre trago, junto com o conto, uma reflexão para a pessoa parar um pouquinho, pensar em como a gente é, leva a nossa vida, que a gente precisa estar mais aterrada no hoje, viver o momento, viver o agora. Então, esse livro ele traz muito isso nas mensagens que eu procuro deixar. É um livro lindo, eu estou apaixonada por ele, louca para ver ele na minha mão. Ele está em fase de capa já, e futuramente a gente vai lançar, né, Leila? Vai Sim, vamos fazer um lançar. trabalho aí Fazer um festão. desse novo livro. O título dele é Conta uma Conto que Me história. Esconde. Conta uma história Então, desse livro pra gente. a primeira história desse livro é uma história minha. Quando eu cheguei aqui em Belém, eu, eu sou do Rio de Janeiro, e aí eu vim para cá com a minha família, né? E eu queria, assim, não queria ficar dentro de casa, queria fazer alguma coisa. Foi quando eu fui fazer faculdade na época. Isso já tem uns 15 anos atrás. E aí eu passei no concurso lá, da onde eu trabalho. E a gente estava recém, assim, não conhecia muito as ruas, não conhecia nada. E eu teve um dia que eu precisei ir no caixa eletrônico. Ai, caiu um cisco no meu olho que tá ardendo. Eu precisei ir no caixa eletrônico. E aí eu saí com a minha moto. E quando eu cheguei no banco, no Bampará grandão que tem ali na Cena do Lemos, não tinha dinheiro. Aí eu falei, bem, vou lá na Santa Casa, né? Que lá tem o banco lá dentro. Quando eu virei, eu não sei nome de rua ainda não, que eu me perco um pouco com o nome de rua. Mas eu virei numa ruazinha que era para entrar para sair na Santa Casa, um Civic branco entrou junto. Só que era uma senhora idosa e ela queria estacionar. E aí ela entrou junto comigo e viu uma vaga. Quando ela viu uma vaga, ela não me viu do lado dela, ela entrou na vaga com tudo. E a moto caiu, e foi um estrondo, eu me lembro do barulho, e eu caí, a moto caiu por cima. E aí eu fiquei ali, estava chovendo, e eu lembro de ter visto assim as pessoas virem, né, a empatia das pessoas de botar um guarda-chuva ali para não molhar, eu ali caída no chão. E aí disso virou uma história. Nessa história tem um pouco mais de imaginação, porque aí eu já falo que fiquei desacordada e fui para o hospital. E aí lá eu fiquei entre os dois mundos, onde eu via os médicos e via
os outros médicos que não eram reais. E aí um deles, o meu corpo ficava pairando sobre eu ali em cima da maca, e eles vinham e me mandavam voltar. Tem outra história junto, porque foi um outro momento, mas ficou uma história linda e que deu origem ao livro, que chama-se Entre Dois Mundos. E aí, para vocês conhecerem mais da história, tem que ler o livro. Tem que comprar, né? Vem no lançamento, aproveita a festa e compra. Tem outras histórias maravilhosas. Ele tem algumas histórias de casais, amigos meus que são gays. E aí eles vivem junto, e teve um amigo que me contou a história dele, que o marido morreu, né? E ele ficou muito arrasado, e aí ele não conseguia voltar para casa, não conseguia ter a vida normal, porque eles viviam juntos há muito tempo, eles se conheceram, viveram junto por volta de 25 anos e compraram uma casa e montaram a casa e viviam juntos felizes. Um era pintor e o outro era psicólogo. E aí o menino que era pintor, ele faleceu nos braços dele, foi assim muito triste. E ele ficou arrasado, ficou deprimido, viveu aquele luto. E no momento ele sonhou com ele, com o parceiro, sonhou que ele mostrava a ele onde ele estava, e ele caminhou com ele por onde ele estava. E aí ele passou a entender que assim, a morte não era o fim, que ele estava bem. E aí ele conseguiu retornar. Isso daí também virou um outro conto maravilhoso, que também está no livro, e outras histórias assim. Muito bacana. E o Eu gatinho já não quero deixa ler você. esse livro. Eu já quero ler esse livro aí. Ah, Deve tem ter muitas coisas histórias. lindas, porque os contos que tu posta lá no Instagram são maravilhosos. A gente viaja lendo, Esse né? daí eu escolhi. Aquele, Dos que eu posto o no último que eu li Instagram, da ah, fala. esse, Conte pra gente esse, como é. esse daí não foram postados, acho que tem. Não tem dos que eu postei, ele tem novos. Mas eu sempre posto, eu sempre faço umas historinhas com esse fundo de Convida aí reflexão. o pessoal. Convida o pessoal para curtir o teu Instagram e conhecer mais ainda um pouco de ti. Quem quiser conhecer meus contos, eles estão lá no @eurodriguesrosa. Toda semana eu posto um diferente, não só sobrenatural, mas também, às vezes, como a Leila falou, um cutucãozinho assim para as pessoas que necessitam entenderem um pouco Sim, da nossa profissão, um pouco da visão da do nosso trabalho, né? Porque às vezes as pessoas desvalorizam tanto e não têm um reconhecimento e acham que a gente não faz nada, que então eu sempre boto ali na vivência do dia a dia que assim, a gente tem valor sim, que a gente precisa ser reconhecido, que a gente trabalha, que a gente precisa ser visto. E eu sempre faço também com um teus tom contos mais. trazem muito isso, né? Só Esse cotidiano do hospital e as políticas públicas necessárias. Uma é, cutucada bem só que ali bacana mesmo. os contos da área de saúde, geralmente eu faço num tom mais divertido, com um É, pouco mais de humor. Os contos sobrenaturais eu já faço com um tom mais reflexivo. E aí, para completar essa salada que eu fiz na minha vida literária, eu escrevi também livro infantil. O meu primeiro livro infantil, ele nasceu de uma aula de filosofia, onde o tema era
a saga do herói. E aí o meu neto ele é apaixonado por herói e eu quis falar para ele que ser herói não precisa ter superpoderes, mas sim virtudes no coração. E ficou lindo e eu espero que no futuro ele tenha orgulho da avó dele. Vai ter, com certeza, uma vovó escritora, intelectual, assim, não é para todo mundo, Aí para todos depois os eu amigos. lancei esse daqui, ele é novo, eu ainda tenho bastante dele aqui comigo, Ao Monstro Digital. O Ao Monstro Digital foi um relato de uma amiga falando que ela tinha dificuldade de tirar os filhos da frente do celular. E aí, pensando nisso, eu fiz a historinha do Al, que é um menino que ganha um celular no aniversário, e aí ele esquece da vida lá fora, esquece dos amigos e só quer viver para o celular e se tranca no quarto. E os amiguinhos, alguns já tinham passado por essa situação, eles começam a fazer, criar algumas manobras para tirar o menino do celular. E o menino fica muito dividido entre brincar ao ar livre e brincar com o celular, porque o celular, conforme ele foi usando, ele vai virando um monstro, que é o vício, né? E aí ele passa a fazer tudo no celular, ele tem brinquedos que ele joga, tem música, tem tudo, e o celular vai crescendo e criando vida, e não deixa mais ele nem atender as mensagens dos coleguinhas. E aí, num determinado momento, ele luta contra o celular e joga o celular fora e vai brincar com os amigos, e aí o celular volta a ser um celular normal, e ele entende que precisa ter esse meio termo, que não é só a tecnologia, que precisa também ter o contato com a natureza, com os amigos, e também o meu neto é o personagem principal, também é o Heitor. E tenho muitas outras histórias engavetadas de infantil, porque, como meu neto gosta muito de história, aí eu sempre crio umas histórias com ele, o personagem, e eu já tenho um outro que está na editora, mas eles estão me enrolando para entregar, que provavelmente deve sair aí qualquer hora. E tenho outros que eu pretendo fazer, tem também um outro que é aqui da Amazônia, que está lindo. Talvez eu faça contigo, Leila. A gente já Ah, falou sobre ótimo, isso. bora fazer. Esse neto é muito privilegiado, cara. Tem uma avó que todas as histórias dele são livros e ele é personagem, coisa mais linda isso. Ele é o meu personagem principal, é o amor da minha vida. Ei, Rosa, agora, já que tu apresentou todo esse material aí lindo que tu já produziu, conta pra gente um pouco quem é a Rosa Rodrigues. A Rosa Rodrigues é uma pessoa comum, uma funcionária pública que se divide aí entre esses dois mundos, o mundo da escrita e o mundo da vida profissional, da avó, da mãe. Acho que todas as escritoras brasileiras, elas são assim, né? Elas se dividem entre a escrita e a vida cotidiana da gente, do dia a dia normal. Eu me vejo uma pessoa super normal, uma pessoa que está sempre pronta para ajudar as outras pessoas, que eu gosto muito da minha profissão, de cuidar do outro. Isso, eu não sei falar muito de mim, não. Essa é a Normal, Rosa Rodrigues. a gente nunca sabe falar muito da gente, né? Mas no final tu já falou muita coisa, porque tu já contou toda a tua história, toda a tua trajetória como escritora e agora a tua trajetória de vó, mãe, mulher, enfermeira, essa mulher que vive entre esses dois mundos. E como é viver entre esses dois mundos, assim? Como é ser essa escritora, tirar esse tempo para escrever e conseguir ser a mulher que está lá dentro da enfermaria, cuidando da saúde das pessoas, sendo essa cuidadora tão
Você é uma pessoa especial, você é muito delicada, eu não conheço ninguém tão delicado assim, no jeito de falar, de lidar. Conta aí pra gente como é ser essa pessoa. Viver entre esses dois mundos é se virar nos 30, porque o mundo, a enfermagem, ela é muito sugada, assim, a gente trabalha regime de plantão, e muitas vezes esses plantões são muito puxados, porque tem falta de pessoal, porque é, tem falta, tem o absenteísmo, né? As pessoas faltam muito ao trabalho. E aí, quem está ali acaba sendo sobrecarregado. E aí também dividir esse tempo, assim, você mesmo vê que às vezes você me chama, eu queria muito poder participar dos saraus todos, eu gostaria muito de participar lá com o pessoal da Academia de Letra, eu amo isso, mas muitas vezes eu tenho que abdicar desses prazeres da vida para estar trabalhando, ou às vezes eu estou tão exausta que eu quero descansar. Aí fica um pouco complicado, porque eu acho que eu não divido meio a meio esses dois mundos. Eu acho que eu foco muito mais no lado financeiro, profissional, do que no lado da escrita, porque a escrita, para mim, ainda não é vista como uma profissão. Como eu faço meus livros, eu vendo até, mas não é uma renda que eu possa contar ainda, entendeu? Sim, isso é muito complicado no Brasil, né? Para todo mundo que escreve, assim. Ninguém consegue sobreviver da sua escrita. E isso retira um pouco o foco da gente, né? De estar ali escrevendo, se dividir, ter que ter outra profissão para poder se sobreviver, ganhar dinheiro mesmo, porque a literatura aqui no Brasil ainda não é esse meio, né? Mas eu acho muito legal assim a forma como tu consegue contar com leveza o teu cotidiano no trabalho no hospital a partir da tua literatura e tu mistura os dois mundos quando tu faz isso, né? Com certeza. É a Tu forma traz, de unir os dois. tu traz a enfermagem E para as dentro da literatura e leva a literatura para dentro da enfermagem, né? Mistura tudo. É verdade. E os meus colegas gostam disso, né? Porque Olha, eles falam, e aí, o plantão hoje vai dar conta? Eu falei, não sei, depende de vocês. Quando eu chego no bora ver o plantão, corre, né? Tem que ver o eles já corre do falam dia assim. para ver. E eu acho isso divertido. Isso é muito legal quando eu leio lá no Instagram, eu me divirto. Eu acho muito lindo. Eu escrevo, meus contos também são sobre o cotidiano, né? Mas a gente tem caminhos diferentes, porque a gente está vivendo em mundos diferentes também, né? Com Mas eu certeza. acho Eu muito acho, lindo. eu acho que o escritor é isso. A gente sempre põe a nossa visão de mundo no papel. Você coloca os seus gatinhos, as suas histórias. Eu coloco meus pacientes, as, as Muito coisas bacana. divertidas que acontecem. É sempre assim. Acho que Rosa, a sim, maioria sim. das pessoas, elas escrevem aquilo que elas vivem de uma certa forma. Não tem como a gente fugir disso, né? Não tem como a gente viajar tão longe daquilo que a gente está vivenciando, né? A gente escreve aquilo que está próximo da gente, mesmo que pareça que está distante, mas é aquilo que a gente está vivendo no nosso cotidiano, né? E isso é muito legal. E Rosa, fala pra gente o que é ser uma mulher dentro desse mundo literário. Então, eu acho que a mulher na literatura, ela tem essa leveza aí de passar a visão dela de forma sutil, que acaba trazendo outras mulheres para o movimento, né? Porque a mulher ela é sutil, ela tem uma doçura para escrever. E a gente até falou ontem sobre isso, que antes a mulher ela era vista como a musa, né? Os homens escreviam o ponto de vista deles sobre a mulher. E hoje não. Hoje a mulher escreve. Então ela já consegue botar os sentimentos, consegue colocar
os desejos, as coisas assim que eles não conheciam. Então, isso traz outras mulheres para. Eu acho que isso dá. Fugiu a palavra. Incentivo a outras mulheres a fazer o mesmo, a se expressar de forma mais profunda, né? E aí eu acho que é por isso que hoje tem tantas mulheres assim, que uma vai lendo a outra e acaba se motivando e se incentivando, e isso é muito bacana. A escritora Franci Rocha, né, que é a líder lá do Mulherio das Letras, Belém, né, do Equadas, faz parte, né, do Equadas. Ela tem uma coisa, ela tem um programa, né, um projeto que está no YouTube, muito legal, sigam também, acompanhem, ela vai retomar, ela deu uma parada, mas ela vai retomar, que é uma conversa que ela faz com as mulheres, com as escritoras, principalmente com as mulheres que escrevem e ainda não tiveram essa coragem de expor esse material, Verdade. sabe? De trazer à tona. Está na gaveta, ela diz, é o que está na gaveta, o que elas escrevem está na gaveta, elas ainda não publicaram. Não deixaram ninguém conhecer. Por um milhão de motivos, né? Esse machismo todo que cala a gente, que cala as mulheres, que cala mesmo em todos os setores, né? Na ciência, na vida como um todo, na arte, na literatura, em tudo. Muito bacana esse programa dela, é um inscreva-se, inscreva-se, escreva-se. Eu gosto muito do trabalho da França, eu já conheço, a gente já conversou bastante assim sobre vários assuntos, sobre espiritualidade. Eu acho que ela faz um trabalho muito bacana com as mulheres. Eu acho que hoje em dia as mulheres assim ainda têm uma certa opressão com o nosso trabalho, com a nossa escrita, assim, ainda é um pouco desvalorizado. Mas a mulher já avançou muito. Eu acho que Muito. do que era antes, né, a mulher não podia fazer nada, não podia falar nada. Hoje em dia a gente já consegue bastante, já tem bastante progresso. Lógico que eu acho que ainda no meio profissional, como ser escritora, botar uma escritora e um escritor, né, geralmente vão lá. Travou a internet. Voltou? Ainda acham que a mulher é diminuída, desvalorizam um pouco. Mas a mulher já progrediu muito. Acho Muito. que hoje a mulher, Já conquistou ela muita coisa. sabe, hoje ela sabe que ela pode estar onde ela quiser, No lugar da escrevendo, mulher onde ela quiser. pilotando, né? Então, hoje nós já tivemos um avanço muito grande. Ainda tem muito a caminhar, mas já estamos avançando. Com certeza. Que hoje a gente já até assina os nossos textos, tu lembra que tu falou, a gente conversou sobre isso, né? Que as mulheres antigamente elas tinham que colocar o nome de um homem para poder o texto dela ser publicado, né? Agora não, Pois é, a gente já pode assinar o nosso texto sem receber pedrada, né? verdade. Mais ou menos, E pelo se menos. pedrada, a gente dá a pedrada de A volta. gente joga a pedrada É, de volta, pois é. E né? antigamente era muito mais Tem. difícil, né? Eu acho que escrever a primeira vez, assim, o primeiro livro, quando eu escrevi o primeiro livro, ele dá muito medo. A gente tem muitas crenças ainda de que as pessoas não vão gostar, de que vai ter críticas, e isso é natural. Hoje eu já tenho um conhecimento, mas eu sou muito da área da psicanálise, então eu acho que a gente precisa aceitar as críticas, né? Dependendo da crítica, às vezes é uma crítica que você vai melhorar, vai se aprimorar diante daquela crítica. Vai te E eu ajudar na aprendi, construção do texto. é, eu aprendi muito isso com a psicanálise, aprendi com a filosofia, que às vezes a crítica ela é válida. Sim, quando é uma crítica construtiva, que vem no sentido de ajudar a gente, né? É uma crítica válida, lógico, ajuda a gente a melhorar no nosso trabalho, melhorar na forma de colocar as coisas no papel, né? De se comportar,
tipo, alguém assistir a gente aqui conversando, aí vem fazer uma crítica construtiva, vai ajudar a gente no próximo entrevista, na nossa próxima conversa, a melhorar, né? Falar de coisas que a gente ainda não falou e tal. Isso é muito bacana, né? Mas independente disso, eu também vejo a crítica como o ponto de vista da pessoa. Sim. Assim, tem pessoas que não gostam da minha voz. E isso antigamente me incomodava muito, porque falava que era voz de criança, que era isso, que era aquilo. E eu me intimidava, né? Não fazia nada, não. Eu sou formada em biologia, eu fiz licenciatura plena em biologia e não gostei de dar aula por causa da minha voz, porque eu não tinha um domínio de classe por conta. Não, não fui além, não quis, porque eu não lutei contra isso, entendeu? E aí só depois, né, de algum tempo que eu fui entender que isso era uma crença que me limitava, que não tem nada a ver. Quem quiser gostar da minha voz, que goste. O importante sou eu. O importante é que eu tenho voz, que eu posso falar. E quem quiser me ouvir, ouve. Quem não quiser, muda de canal. Vira a página. Vira página. E que bom que tu mudou, porque agora tu tem várias formas de ampliar a tua voz. Os E hoje em livros. dia hoje em dia eu faço vídeo no Sim, Instagram, no YouTube, vídeos muito bonitos. eu Hoje de manhã, falo. agora eu estava assistindo tu lá no Instagram. Ah, eu achei perfeito aquele do José, eu amei a forma que eu falei, assim. Eu mesma Ficou fiquei. perfeito. Ficou perfeito. Eu Então, aí adorei. antes eu não fazia isso, porque eu tinha vergonha, eu me intimidava. Hoje não. Hoje eu não quero saber. Quem gostar, goste, curte. Se não gostar, muda. Vai pro próximo. Vai pro próximo. O problema é Mas de quem isso não daí gosta, que está perdendo é uma muita coisa. Está Mas é uma perdendo. questão de cabeça, né? Da gente trabalhar a nossa cabeça. Tudo está na nossa mente. Sim, Às vezes e as pessoas não estão nem julgando, não estão nem aí. É tudo a gente que cria. tudo a gente que cria. Mas não é fácil também a gente chegar nessa conclusão, né? A gente é É, uma briga constante, né? Uma briga constante com é um trabalho contínuo, né? Que a gente tem que ficar ali. E eu uma acho luta. que uma das minhas missões é mostrar para as pessoas isso, que a gente pode lutar contra isso, que a gente pode ser melhor um pouquinho a cada dia. Com certeza, com certeza. Ei, Rosa, eu vou te deixar um pouquinho sozinha aqui para te ler um conto, dois, três aí para gente, 10 minutos para te ler umas historinhas para gente aí, contar Um mais, conto. contar uns contos para gente, tá bom? Aí depois eu volto para gente continuar e terminar. Vai Já que eu lá. não tenho nem. Vamos ver aqui. Vou, vou mostrar esse conto de terror aqui, já que meu próximo livro é de terror. Eu tenho que pegar meu óculos. Só um minutinho, vou buscar o óculos. Gente, não sei onde está o meu conto.
A Leila não me preparou para isso. Deu um conto. Conto aqui, ele está nesse livro aqui. Ele chama O Misterioso Homem do Elevador. Desempregada por vários meses, Eleni, uma arquiteta recém-formada, conseguiu, em uma cidade no interior, um emprego de assistente. Viajou por 8 horas em um ônibus desconfortável para chegar a Paraisópolis, uma cidadezinha distante da capital. O emprego dava direito a um apartamento no prédio em que funcionava o escritório. Toda a negociação foi tratada com a sede da empresa. Seria o novo início para sua vida no auge dos seus 29 anos. O ônibus a deixou na estrada, próximo ao endereço que seria sua nova moradia. Precisava atravessar 4 pistas movimentadas, divididas por canteiros gramados, sendo que o último se diferenciava por não ter a grama como os outros. Era uma elevação de barro íngreme e escorregadia. Atravessou correndo entre os carros, ansiosa por chegar em casa, em seu novo endereço. Sentia-se insegura, não sabia se estava no local correto. Passou o dia viajando desconfortavelmente para chegar à cidade designada para o novo trabalho. Eleni tinha noção da localização. Lembrava do entorno visto nas fotos do GPS ao buscar informações. No entanto, o edifício estava em obras e foi fechado por tapumes, o que fez se confundir e precisar andar um pouco para frente e um pouco para trás, até se certificar de que era o local correto. Não sabia se seria um hotel ou um edifício residencial. Na entrada do edifício havia muitas pessoas formando uma fila com senha em mãos. Ela passou direto e foi chamada pela recepcionista. Voltou para ouvi-la e informou que era a nova moradora, apresentou seus documentos e seguiu em direção ao elevador. Os elevadores se encontravam em uma ampla sala na cor mostarda, com detalhes dourados. Eram vários, uns grandes, com portas que se encontravam no meio, e outros menores, com as portas que se fechavam pelas laterais, parecendo que entrava dentro da parede, todos cinzas metálicos e brilhantes. Tentou entrar em um dos elevadores, porém, ao se aproximar, a porta se fechou. Ficou parado observando o local. Achou um pouco amarelo demais, um tanto sinistro. Outro elevador abriu, correu para entrar. Novamente a porta se fechou. Percebeu que, no interior, havia um homem. Ele forçou o elevador para que Eleni entrasse. Fez muita força para abrir a porta. Eleni ficou assustada. Sentiu medo de ficar só com aquele estranho no elevador. O homem, apesar de possuir um aspecto comum, magro, careca, pele clara, usando calça jeans e camisa branca listrada na horizontal, tinha uma, tinha uma fisionomia séria e de pouco. O interior do elevador também é cinza metálico, tem uma luz amarela e a metade superior do fundo é espelhada. O chão é forrado com um tapete vermelho. Quando tentou apertar o botão do andar, que era seu destino, percebeu que só havia uma única tecla com o número 6 iluminado, e por acaso era para onde estava indo. Seu apartamento era o 606. Relaxou, encostou-se no fundo do elevador e a porta começou a se fechar. Devido ter sido forçada a abrir bruscamente para que ela entrasse, com a força do homem misterioso, a porta não consegue fechar e, novamente, o homem entra em ação e força o encaixe com um soco e o elevador começa a subir. Com esta cena, seu coração dispara, fica apavorada ao imaginar ficar só no elevador com um homem estranho. O elevador para no primeiro andar, entram muitas pessoas. Conforme o elevador vai parando nos andares, o botão único vai mudando os números. Na verdade, o edifício tem 8 andares. Eleni ficou imaginando o motivo pelo qual ele marcava o número 6 quando entrou. Como ele sabia que era este o seu andar?
Será que o homem misterioso seria seu vizinho? Com a quantidade de pessoas que entraram, o espaço ficou apertado, deixando-a imprensada no fundo, atrás do homem misterioso e forte que agora a esmagava com seu corpo, causando dor e desconforto. Eleni reclamava, o homem nem liga. O elevador para no quarto andar. Desce uma moça morena de cabelos cacheados que estava ao seu lado e que entrou junto com a multidão. Ela segue e desce junto com a morena para fugir da figura que lhe causava medo. Prefere subir de escada e sair daquela situação incômoda. O elevador daquele andar era muito bonito, uma luz dourada envolvendo o ambiente, as paredes também em cor mostarda com detalhes dourados acentuados pela sua luz suave. Ainda acha tudo muito amarelo, mas não sabe onde se localizavam as escadas. Perguntou à moça morena do elevador. Ela apontou, abrindo os braços na direção de duas portas em lados opostos. Sem saber ao certo qual delas seguir, entra na mais próxima, logo à frente, adiante vê os lances das escadas. Sabendo estar no quarto andar, fica tranquila, falta pouco para chegar em casa. Inicia a subida, são muitos degraus. A escada é alta, os degraus são largos, parecem de pedra amarronzados e com o desenho de um buquê de lírios branco em cada degrau. Fica encantada, achando muito lindo. Percebe que acabaram os degraus e ainda falta um andar. Abre a porta e se depara com um longo corredor em construção. O piso cheio de buracos, pedaços de ferros espalhados pelo chão, pessoas trabalhando. Observa que, do outro lado, tem uma porta entreaberta, onde está escrito escadas. Continua em direção a ela. Vários trabalhadores atuam na obra, percebem sua presença e começam a falar uns com os outros a seu respeito. Ele vai em frente. Dois dos operários começam a segui-la, falando coisas desmotivadoras. Ela não vai conseguir, é muito fraca. Ela se mantém firme e encaminha-se até a escada. Agora não mais tão bonita quanto a de antes. É uma escada íngreme, de ferro, cheia de musgo. Fica muito assustada. Precisa subir, necessita chegar ao apartamento. Os trabalhadores ainda a seguem dizendo que ela não vai conseguir, que ela é muito fraca. Eleni respira fundo e segue em frente. Chega ao destino. Ufa, finalmente estou em casa, exclama feliz. O apartamento é pequeno, tem uma sala com um sofá e uma TV na parede, separando a sala da cozinha. Tem uma mesa, sobre a mesa uma bandeja de comida contendo carne com batatas. Ela só deseja tomar um banho. O quarto se localiza no final do corredor. Segue em direção ao quarto, abre a porta e se depara com uma cama confortável. Sua vontade é se jogar, mas o estômago ronca. Lembrando que está com fome. Abre a porta do banheiro, toma seu banho frio e relaxante e volta à cozinha para se alimentar. Não reconhece o local como sendo seu lar, não são suas coisas, mas ali é o seu refúgio. Não escuta mais o barulho da obra e nem as vozes dos trabalhadores. Pode vê-los pelo vidro da porta, contudo, eles não podem entrar. Vai até a cozinha, faz um suco e um ingere. Prefere isso a tocar na refeição de carne sobre a mesa. Pensa em jogá-la fora. O telefone toca, se assusta. Alô? Uma voz rouca fala do outro lado. Você que veio para assumir o cargo de assistente? Sim, sou eu. Amanhã, às 7 horas, em meu escritório. Fica no 104. Pega no sono, o celular desperta. Acorda, olha a hora, são 6h45. Veste a roupa rápido, entra no elevador, segue para o primeiro dia de trabalho. Entra no escritório, é recebida pela morena de cabelos cacheados do elevador, quem a leva à sala do chefe. Abre a porta, quem é o chefe? O homem misterioso do elevador. Esse texto, ele foi um sonho que eu transformei em conto. Nesse conto, era eu quem estava no elevador e eu acordei e escrevi cada detalhe e depois se transformou nesse conto que entrou nessa coletânea. Gostaram?
Os outros contos são muito grandes, não dá para falar Eu outros. fiquei com medo. Você ficou com medo do homem do elevador? Já pensou? Esse sonho me fez entrar para a psicanálise, porque aí eu queria descobrir o que significava esse sonho. E aí foi quando eu entrei no curso de psicanálise, fui estudar Freud, fui estudar o livro dos sonhos, fui ler, e foi muito bacana. Esse foi o primeiro conto que eu fiz na minha vida de escritora depois do livro. Ah, bacana. Eu achei lindo. Eu gostei. E a gente já segue na aflição, né? Só aquele homem tentando abrir aquele elevador, porque já. Eu nem sabia que tu estava aí escutando, pensei que tu tinha desligado seu microfone e eu estava aqui sozinha. Não, eu estava aqui ouvindo. Eu fico aqui na espreita, sou uma voz fantasma aqui. Legal. Olha, Rosa, eu quero te dizer assim que tem uma escritora de mão cheia, que eu quero teus livros, tá? Eu quero ler esse livro novo aí, cheio de visagem, atravessando os caminhos de Belém aí, assustando o pessoal no hospital, assustando o povo nas ruas. Eu quero Meus ler. fantasmas, meus fantasmas são todos do bem. Eles não vêm para fazer o mal, eles vêm para ensinar algo. São fantasminhas camaradas, todos amiguinhos Então, do Gaspatinho. são fantasmas que vêm nos ensinar que a vida não é só isso, que tem mais coisas aí entre o céu e a terra que a gente ainda Desconhece. precisa conhecer. Precisa respeitar, né? É, Precisa eu respeitar. espero que o público goste, que foi assim um trabalho feito com muito carinho, foi muito tempo, que foram muitas histórias que eu ouvi para poder chegar nesse livro. E cada uma delas eu tratei com muito carinho, eu anotei cada uma e fui tentar entender. E muitas eu misturei um pouquinho de uma com um pouquinho de outra, e aí viraram contos livres. Eu amo cada um deles. Ah, tenho certeza que são lindos, maravilhosos. Tu escreve muito bem. Conta a história muito bem. É uma contadora de história de mão cheia. Pois é, menina, esse daí é outra coisa, porque eu tenho vários convites para contar a história. Inclusive, lá no hospital mesmo, eu estou devendo. Eu fiquei de fazer uma contação de história desse livrinho aqui lá para as crianças da hemodiálise. E eu ainda não consegui, porque eu não consigo dividir o meu tempo trabalho. E aí, às vezes, quando eu tenho um tempinho, eu quero só descansar, quero ficar em casa, curtir a minha casa. Eu estou de férias. Eu estou uma Sim. semana aqui dentro de casa, de perna para o ar, sem querer fazer nada na rua. Porque tem um momento que a gente precisa curtir a nossa casa, né? É, Dar o descansar, precisa nosso... descansar. Senão o corpo e a mente pira, não aguenta. É muita E eu estou tensão, nessa muita vibe. pressão. Muita pressão do cotidiano, assim, a gente não aguenta, não. Tem uma hora que a gente tem que parar, toma uma gelada, dorme, lê o livro, vê um filme, Eu senão, acho que eu estou precisando tomar uma gelada. bora tomar, que eu também estou precisando dessa gelada. É. Ei, Próximo ei, boteco eu vou. bacana. Olha, dia 29, programação aqui. Eu estou sabendo, eu vou. Na festa junina. Sim, É aí que a gente vai tomar gelada. pronto. Olha, Rosa, eu quero te fazer uma pergunta que eu faço para algumas mulheres aqui. Rosa, o que significa ser menina? O que significa ser mulher no Brasil? Ser mulher no Brasil significa já ter avançado muito, já ter pego, assim, as mulheres antes, elas tiveram muitas lutas para a gente ser quem a gente é hoje. Então, eu acho que a gente já pegou agora, né, atualmente, um mundo muito mais.
fácil. Ainda não é fácil, ainda a gente precisa lutar bastante, mas as nossas antecessoras, né, as mulheres sofreram muito para a gente estar hoje no patamar que nós estamos, para a gente viver hoje, poder mostrar nossa literatura, mostrar nosso trabalho. Muitas mulheres já sofreram muito para a gente estar aqui hoje fazendo o que a gente faz. Sim, é verdade. Significa muitas conquistas, né? É Muitas conquistas, uma busca constante também, verdade. né? Busca constante, porque Não, a não gente acabou, mas já melhorou muito. melhorou, mas a gente sabe também que a gente está passando por um momento de denúncia de feminicídio muito, né? Muito grande agora, né? Nesse momento. Apesar de todas as nossas conquistas, apesar de toda a nossa briga, de toda a nossa luta, mas o feminicídio está aí para apontar que a gente ainda tem muito que Isso, lutar, né? então, mas o que acontece? Eu acho que isso vem lá dos antepassados, né? Que antes eles tinham essa visão de que a mulher tinha que ficar dentro de casa, que a mulher não podia isso, que a mulher não podia mostrar o corpo, que a mulher não podia fazer nada. Então, muitos ainda trazem isso muito enraizado e vai passando para as novas gerações dessas pessoas. Então, ainda são essas pessoas que cometem esse tipo de Pois é, abuso. E aí isso vai muito também da mulher educadora, da mulher, é, a mãe, né? Que ensina esses meninos, essas novas gerações, a eles entenderem que agora não é mais dessa forma. A gente não está mais na era das cavernas, que tudo mudou. E ainda muitas mulheres ainda não têm voz o suficiente para passar isso para a nova geração dela, para os filhos. E por isso ainda acontece determinadas desses feminicídios, essas coisas todas. A pois gente tem é, que mas continuar. sim, a gente tem que continuar. É por isso que a gente está aqui brigando todo dia, Né? lutando todo dia para nossa voz ser ouvida, né? Para que isso mude, que essa realidade se transforme e as nossas conquistas sejam maiores em todos os campos, né? Com Para a gente certeza. conseguir. É por isso que o feminismo é tão importante, né? Brigar por E a gente, nossos direitos, lutar por e nossos a direitos. gente, e a gente como pessoa mais pública, né, mais vista, a gente tem que fazer isso mesmo, estar sempre falando sobre o assunto, mostrando o que pode ser melhorado, fazendo as pessoas refletirem. Acho que é esse o nosso papel como escritor, como artista, como pessoa pública. Com certeza. E Rosa, foi muito bom te ter aqui. Muito, muito, muito obrigada por tua participação, ter topado toda essa loucura que eu invento, que tu topa. Tá em todas que eu, que eu invento e te coloco, sim, eu vou. Só quando o Sempre que eu, trabalho não deixa que tu não vem, mas quando tu pode, tu tá aqui. E a gente tá aprontando. Muito obrigada, viu, por compartilhar a tua história com a gente, por compartilhar esse momento aqui. Muito, muito bacana, muito importante. Foi muito bom te conhecer mais e fazer com que as outras pessoas te conheçam também, com que o mundo te conheça mais. Saiba quem é Rosa Rodrigues. Leila, foi um prazer muito para mim, foi muito bom ter conhecido você, ter conhecido o pessoal da Lanin, ter conhecido a França, assim, eu me sinto muito abraçada por vocês e muito feliz de fazer parte aí do grupo. Valeu, Rosa. Valeu, pessoal que ficou até aqui. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Compartilhem nosso trabalho, compartilhem vídeos de qualidade, conhecimento de qualidade. Se inscrevam no nosso canal, comentem. E é isso. Até o próximo vídeo, galera. Até o próximo, pessoal. Beijo.